Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Oremos. Ó Senhor, permite-nos nesta noite contemplar a riqueza e a grandeza desta verdade que acabamos de ouvir. Que esta verdade se apodere de nós, da nossa mente, do nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, e que nós nos apeguemos a esta verdade de todo o nosso ser, nesta noite, por todo este novo ano que está diante de nós. Espírito Santo de Deus, grava esta verdade em nossas mentes e corações nesta noite, para que elas não se percam de nós e nós não nos afastemos delas jamais. Deus Santo, vem, fala, trabalha, opera em nosso meio, na vida dos teus, teu povo aqui presente, assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Morar, viver e transitar pela cidade do Rio de Janeiro é testemunhar o que há de melhor e pior neste país, com toda a sua beleza, todo o seu caos. Por um lado temos sim o caos do trânsito carioca, da violência dessa cidade, da malandragem e da marginalidade, da poluição natural, a corrupção moral e espiritual que cobrem o nosso Rio de Janeiro. Por outro lado, temos uma paisagem incrível, de dar inveja ao mundo. O vasto oceano que abraça a nossa orla, desenhada a dedo pelo Criador, do Leme ao Pontal, não tem nada igual. No qual surgem repentinamente as formas rochosas do Morro da Urca, da Pedra da Gávea, correndo o litoral adentro para encontrar a Serra dos Órgãos e o próprio dedo de Deus. Simplesmente deslumbrante. Mas por mais deslumbrante que seja a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, mais deslumbrante ainda é a paisagem das Escrituras Sagradas, especialmente na magnífica carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aqui, em uma única carta, nós nos deparamos com todo o caos e a desordem da rebeldia humana contra o seu Criador, mas também com a beleza estonteante da maravilhosa graça do nosso Redentor. Em poucos capítulos, nesta carta aos Romanos, Paulo nos mostra o mar sombrio, profundo e revolto da pecaminosidade da raça humana, logo nos primeiros 3 capítulos de Romanos, para então nos levar à orla firme e segura da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, nos capítulos seguintes, 4, 5 e 6. Subindo então às alturas das montanhas da vida com Deus, pelo poder do Espírito Santo, especialmente nos capítulos 7 e 8. E quando chegamos aqui, nesta porção da carta, bem no seu centro, no seu coração, no seu âmago, em Romanos 8, a partir do versículo 28, estamos, por assim dizer, no cume do monte, no lugar mais alto, mais sublime desta carta, de onde podemos contemplar a grandeza da obra gloriosa e graciosa de Deus. Assim como quem sobe
ao topo da Pedra Bonita ou do Morro do Corcovado, para de lá contemplar calmamente, sem pressa, toda a beleza natural do Rio de Janeiro. Assim devemos fazer ao pararmos para apreciar a vista da graça sobrenatural de Deus. Paulo nos concede aqui nesses poucos versículos. Esta é minha esperança para cada um aqui. Ao final desta noite você tenha sentido e tenha experimentado isso. Subir das alturas ao topo para contemplar a grandeza da graça e da glória do nosso Deus, nestas poucas palavras. No início desta vista que Paulo nos proporciona, nos deparamos com uma certeza inabalável. Está aí diante de você. Espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós vamos nos deter somente aqui pelo restante do nosso tempo juntos. Comecemos pela primeira palavra de Paulo neste versículo. Que palavra é esta? Sabemos. Sabemos. Não sentimos, nem achamos, nem pensamos, nem gostaríamos que. O que Paulo descreve aqui não é mero sentimento humano, mera opinião ou preferência pessoal, não é mero pensamento positivo. Eu gostaria que isso fosse verdade. Não. É o que podemos saber, sem sombra de dúvida. É o que nós devemos crer com base na palavra de Deus. Independente dos nossos sentimentos, que às vezes podem falar algo contrário disso. Podem querer nos convencer do contrário do que Paulo diz aqui. Independente das nossas opiniões, das nossas impressões, dos nossos pensamentos, ora favoráveis, ora desfavoráveis. Trata-se aqui de uma certeza inabalável, inquestionável e imutável. Ora, existem muitas coisas que simplesmente não sabemos, apesar de vivermos como se o soubéssemos. Quando será a volta de Jesus? Não sabemos, mas muitas vezes vivemos como se isso fosse algo ainda muito distante. Pode esperar. Não, tem muita coisa para eu resolver até que ele volte. Ou quando será, ou como será o fim do nosso país? Podemos fazer as nossas perspectivas, ter os nossos palpites, viver segundo essas perspectivas, mas não sabemos de fato. Quando chegará o fim da nossa vida? Que é breve ou distante? Não sabemos. Mas não vivemos como se a vida fosse acabar amanhã. Não é a maneira como costumeiramente vivemos. Ou até mesmo o que nos está reservado para o dia de amanhã? Não sabemos. Mas Paulo aqui descreve o que sabemos, com absoluta certeza. Embora muitas vezes vivêssemos como se não soubéssemos. Vivêssemos como se não soubéssemos o que Paulo nos diz aqui. Então, que certeza é essa? É uma certeza inabalável, em 5 partes. Você pode comparar aos 5 dedos da sua mão. O que você sabe, o que você pode saber, o que você pode levar com você de certo, de absolutamente seguro para este ano. O que nós sabemos está aqui em 5 partes. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Se ajudar a anotar, pode até desenhar a sua mão aí, a figura da sua mão no seu caderno, para lembrar do que nós sabemos, precisamos saber e crer neste novo ano. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então vamos parte por parte. Primeiro, diz Paulo, sabemos o quê? Que Deus age. Que Deus age. O mundo, a história e a vida não são o resultado apenas de processos naturais aleatórios, como pensa o ateísmo, que ronda as universidades e as escolas do nosso país, o ateísmo naturalista, evolucionista, cientificista. Não somos governados por forças impessoais, como a sorte ou o acaso ou o destino, como quer o panteísmo pagão. Este mundo não é o palco da disputa pelo poder de diversas divindades em conflito, como quer o paganismo politeísta. Ele tampouco é fruto de um Deus distante, que deu corda neste mundo e o entregou aos seus próprios processos e leis, como quer o deísmo, ou de um Deus limitado da sua própria decisão de criar o mundo e seres humanos dotados de vontade e liberdade, como quer o teísmo aberto. Nada disso. Esse mundo é o palco da ação majestosa de um Deus santo e soberano, justo e reto, bondoso e amoroso, que agiu, age e sempre agirá conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Por mais que nem sempre consigamos enxergar ou até mesmo entender a ação de Deus neste mundo, na história, no país, em nossas próprias vidas, Ele continua agindo. Em todo tempo, em todo lugar, e pasmem, em todas as coisas. A existência e a ação contínua e cuidadosa deste Deus soberano é uma certeza inabalável. Tão certo quanto o ar que respiramos, o chão que pisamos e o sol que se levantará amanhã, tão certo quanto essas coisas, sabemos que Deus age. Ele é, Ele existe, Ele está vivo e está agindo. A primeira coisa que sabemos. Segundo, sabemos que Deus age em todas as coisas. De novo, uma minoria militante afirma que Deus age em nada, que Deus está morto, é o que imaginam. Já uma maioria religiosa crê que Deus age no mundo sobrenatural, mas não aqui, no mundo real, natural, como pensa. Uma minoria convicta crê que Deus age tanto no mundo sobrenatural como no mundo natural, no dia a dia, no cotidiano. O que é mais fiel à mensagem das Sagradas Escrituras? Mas eu creio que até isso não expressa tudo o que Paulo afirma aqui. O que ele afirma? Sabemos que Deus age em todas as coisas, não em poucas coisas, ou algumas coisas, nem em várias coisas, ou muitas coisas, todas as coisas. Deus age em todas as instâncias do mundo sobrenatural, em todas as circunstâncias do mundo natural. Ele controla todos os eventos do universo, todas as reviravoltas da história, todos os acontecimentos deste país, todos os acontecimentos de cada uma das nossas vidas. Ele age tanto nos momentos favoráveis, a cura,
o emprego, o livramento, como nos momentos mais adversos, a enfermidade, o desemprego, o luto. Simplesmente nada foge do seu alcance. Tudo está sob os seus cuidados. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. O Deus soberano sobre os céus e a terra, que comanda todo o universo, toda a nossa vida, não é um tirano cruel, um chefão mesquinho. Não. Ele é um Deus bom. Ele quer o nosso bem. Ele sabe o que faz. E tudo que Ele faz, em todas as coisas, é para o nosso bem. E não apenas, nem principalmente o nosso bem momentâneo e passageiro. Este Deus quer o nosso bem eterno e supremo. Ele mesmo disse que bem é esse, nas palavras seguintes do apóstolo Paulo. Olhe comigo somente para o versículo seguinte. Que bem é esse para o qual Deus age, trabalha em todas as coisas. Paulo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus age em todas as coisas para este bem, para nos conformar à imagem do seu Filho, para nos fazer iguais, semelhantes, mais e mais iguais e semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Não existe bem maior que esse. E tudo que Deus faz, e tudo que Deus permite em nossas vidas, inclusive as nossas frustrações, nossas decepções, nossas mazelas, nossas tristezas, tem esse bem eterno e supremo em vista: sermos como Ele é. Sermos santos como Jesus. Não ricos como Elon Musk e Jeff Bezos, não poderosos como George Soros e Bill Gates, não belas como Gisele Bündchen, não famosos e bem-sucedidos como Lionel Messi e Neymar Júnior, mas santos como Jesus. Essa é a riqueza e a beleza que jamais passarão com esta vida e com este mundo. E foi para isso que Deus veio à terra. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos fazer como Ele é. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. De quem? Os que o amam. Se o bem para o qual Deus age não é um cheque em branco, que nós preenchemos como nós quisermos, mas sim um bem específico, um bem eterno, estabelecido pelo próprio Deus, então esse bem não está destinado a um número inespecífico e desconhecido de beneficiários, mas tão somente para aqueles que amam a Deus, mais do que tudo e mais do que todos nesta vida. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que o amam mais que tudo. Que amam a Deus mais que as riquezas. Que amam a Deus mais que os prazeres. Que amam a Deus mais que a fama, mais que o sucesso,
mais que o bem-estar, mais que o reconhecimento, mais que o status, mais que os confortos e os mimos e os luxos deste mundo. É para estes que o amam acima de tudo e de todos que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Enfim, para aqueles que amam a Deus mais que a própria vida. Foi para isso que Deus deu a própria vida do seu Filho amado, Jesus Cristo, para que nele tivéssemos vida plena e abundante. E o que Deus exige de nós em resposta, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todo o nosso amor. Não amá-lo também, não amar a Deus também, somente, acima de tudo, acima de todos. Sabemos, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que mistério! Mistério glorioso. Até para amar este Deus, nós precisamos dele. Nós só o amamos, disse o apóstolo João, porque ele nos amou primeiro. Nós só respondemos ao seu chamado porque ele nos chamou primeiro. Quem são aqueles que amam a Deus acima de tudo e todos? Paulo responde: são aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós só podemos amar a Deus e responder a Deus porque um dia ele nos chamou soberanamente, eficazmente, gloriosamente, pela sua graça. E tudo isso faz parte de um plano, de um propósito eterno, imutável, para o qual Deus um dia abriu os nossos olhos. Os que já viram isso, os que já creram nisso, sabem do que eu estou falando. Nós vivíamos neste mundo como se a nossa vida fosse o nosso projeto, o nosso plano, como se nós tivéssemos o controle da nossa vida, dos nossos rumos, dos nossos dias. Era a nossa história, o nosso jeito, a nossa vontade. E de repente Deus abriu os nossos olhos e disse: não, é o meu chamado, é o meu propósito, é a minha vontade. Eu te chamei para cumprir o meu propósito neste mundo. E é esse propósito que Paulo passará a descrever nos próximos versículos. Pastor, que propósito é esse? Bem, você terá que esperar até o domingo que vem. Espero que você retorne para ouvirmos mais de Romanos capítulo 8, versículo 29 em diante. Mas como eu disse, é uma vista gloriosa. E você não pode apressar esta vista. Você precisa admirá-la porção por porção, pedacinho por pedacinho. Por hoje, nos contentemos apenas com o início desta vista, a vista gloriosa da graça maravilhosa de Deus. Então pense de novo comigo a paisagem da nossa cidade, Rio de Janeiro. Existe algo mais firme, mais inabalável do que a Serra dos Órgãos, Dedo de Deus, Morro da Urca, o Corcovado? Você passa por eles, eles sempre estão lá. Se olhar para o horizonte, sentido do interior, sentido de Teresópolis, lá estará amanhã. Se passar pela Zona Sul, lá estará o Morro da Urca, lá estará o Corcovado, como todo dia. Existe algo mais firme e inabalável do que isso? Algo mais belo e deslumbrante do que a orla carioca, do Leme ao Pontal? Algo mais vasto, mais profundo que o Oceano Atlântico,
que banha e abraça o nosso litoral? Existe. Existe sim. Está aí diante dos seus olhos. Está aí na sua frente, na palma das suas mãos. Esta certeza, firme, inabalável, bela, deslumbrante, vasta, profunda. Sabemos, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não se apresse, não corra. Ninguém sai correndo para o corcovado, olha para aquilo em 2 segundos e diz: pronto, tchau, vou embora. Você para, você admira, você contempla até que os seus olhos estejam cheios da beleza e da grandeza daquela vista. Então, por favor, não corra agora. Não se apresse para sair daqui e tocar a sua vida segunda-feira, primeiro dia útil. Não. Pare. Deus nos trouxe aqui para pararmos e admirarmos isto. Nada é mais importante que isto. Contemple isto aqui. Sua grandeza e a sua glória. Encha os seus olhos e a sua alma disto aqui. Não saia do seu lugar nesta noite até que a sua alma esteja cheia desta verdade, tomada por essas palavras. E então, não desvie o seu olhar desta verdade. Não desvie o seu olhar destas palavras neste ano. E em nenhum ano que nos resta nesta vida. Que as nossas mentes sejam iluminadas por essa verdade. Que os nossos corações sejam governados por essa verdade. Que as nossas vidas sejam guiadas e controladas por esta verdade. Eu não sei o que vem por aí, nem você e mais ninguém. Mas uma coisa sabemos, é esta certeza inabalável, tão firme e inabalável quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, encarnado, crucificado, ressurreto por nós e pela nossa salvação. É esta verdade aqui. Eu sei e você pode saber, nós sabemos e cremos. Aconteça o que acontecer, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oremos. Deus santo e soberano, diante do novo ano que nos aguarda, tantos planos, tantos projetos, tantas coisas que carecerão da nossa atenção e dedicação, pedimos, Senhor, que nada tome o lugar da Tua palavra em nossas vidas e dessas palavras em especial. Senhor, ajude-nos a trazê-las à memória, vez após vez após vez. Ajude-nos, Senhor, a gravar essas palavras em nossa memória, a levá-las conosco, caminho de casa, do escritório, da oficina, da faculdade, da escola, do mercado, do consultório, do hospital.
de onde quer que seja. Ajude-nos, Senhor, a não só sabermos a respeito desta verdade, mas a de fato conhecermos esta verdade, provarmos desta verdade, experimentarmos esta verdade em nosso interior, que ela domine a nossa mente, que ela desça para o nosso coração e ali faça morada, que esta palavra habite ricamente em nossos corações neste novo ano que se inicia na Tua presença. Esqueçamos de qualquer outra coisa este ano, mas não da Tua palavra e não destas palavras. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes foram chamados, nunca antes se renderam à Tua palavra, pela Tua graça soberana, que suas mentes e corações tenham sido vencidos, conquistados pela Tua palavra, mas que se rendam a este chamado, passem a Te amar acima de tudo e todos, e passem a experimentar a grandeza desta verdade. Mesmo nós que a conhecemos e já ouvimos antes, Senhor, que ela tome uma nova proporção e uma nova dimensão em nossas vidas neste ano, passando pelos vales mais profundos, os caminhos mais apertados e estreitos, até as alturas mais estonteantes. Senhor, que nada disso roube de nós a certeza, esta certeza inabalável que temos em Ti. Que ela ecoe em nossos corações muito além do término desta noite, deste culto. Que ela nos acompanhe, hoje, amanhã e sempre. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus.